A Daniela Rossi, ela tá perguntando por que com tanta informação ainda existe tantos casos de violência doméstica e feminicídio? Olha, né, cara? esse tema tá muito duro, né? Pô, não Acho tem que- parece que não tem um dia sem uma notícia desse tipo. Pô, né? né? 6 minas por dia. É. É? E é muito louco. Lógico que você vai falar mais sobre isso, Carol, demais, assim, vou deixar tudo pra você falar. Não, mas homens precisam falar sobre isso, então pode ir em frente. Sim, mas assim, Também. mas a plataforma inteira atua, ó. Só colocando assim, eu tenho noticiado muito isso. E mesmo noticiando isso há anos, eu tô muito assustado. E olha só que loucura. Eu tenho 80% do meu público é masculino. De vez em quando a gente faz algumas ações lá pra dar uma conscientizada dos caras, e eu vejo que a maioria deles. Nesses últimos dias, Vilela, até os caras tão puto. Ah, mas isso aí tá chegando no limite também. Não vi ninguém colocar a culpa, assim, poucas pessoas colocando a culpa na mulher, que é o que geralmente acontece. Cara, a gente vive numa sociedade em que a mulher, ela é vista de uma forma ainda como propriedade, e ela é pior ainda, tá, hoje, tá? Porque ela ainda é vista como uma propriedade que quer escapar do dono. Verdade. E que hoje tem ferramentas produzidas pela justiça, pela mídia e pela polícia para escapar do dono dela. Junta isso com um homem que tá numa crise de masculinidade e ninguém deu uma ferramenta para ele, para ter o psicológico para poder dialogar para o relacionamento não terminar ou mudar alguma coisa. A maioria dos homens que eu conheço foram criados por pais e avós que eles simplesmente só tinham mulher em casa porque ela não podia sair do casamento. É. Ele nunca aprendeu a conversar, nunca aprendeu a falar eu te amo pro filho, nunca aprendeu nada disso. A minha geração, que é uma geração de 88, a gente é desse jeito, só que a gente entendeu uma boa parte, mas não todo mundo. Na verdade, uma pequena parte, pelo menos da minha geração, que as mulheres têm direito e elas têm direito a fazer o que elas quiserem, a ir embora, e mesmo assim a gente ainda é machista, ainda passa por cima da mulher falando, um monte, igual tô passando aqui por cima Não, de tá você tudo por enquanto. certo. E mais uma série de coisas, faz violências com elas e tal. Imagina as anteriores, que as mulheres hoje falam assim, mano, esse cara não tá me dando carinho. Ele é xarope. Eu não me interesso mais por ele. Trata mal meus filhos. Eu trabalho. Eu vou ficar nesse relacionamento pra quê? E aí ela sai e o cara entra em desespero e ele vai lá e ele vai e quer matar a mina. Então, é como se fosse uma propriedade, na visão, uma propriedade que tá escapando dele. E as novas gerações estão chegando com esse ódio também. Por isso a gente tá tentando falar. Eu tento falar bastante lá no meu canal, lá no Instagram também e tal. Mas, velho, o bagulho tá sinistro. E na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade machista, que as pessoas negam isso. Porra, tem gente que tá dizendo, agora os caras do movimento Red Pill lá, tem um monte de gente que não produz nada. Falou só que, não, meu, bagulho de relacionamento, não tem nada a ver com isso, não sei o quê. E assim, as novas pessoas que estão chegando, os novos homens, né? Eles precisam ser ensinados, mas a coisa tá feia também, viu? Tá muito Eu feia. concordo, e acho que eu vou falar um pouco do feminicídio especificamente, mas eu acho que é isso, cara. A gente é vista e sempre foi vista historicamente como propriedade dos homens. Até pouco tempo, a legítima defesa da honra era motivo para justificar um assassinato de uma mulher, né? O caso lá clássico da Angela Diniz, enfim. E foi interessante ele trazer essa coisa do ser homem. Eu vi um documentário uma vez, aquelas coisas bem abraça árvore, né? Mas foi bonito o documentário, isso eu recomendo para os homens assistirem. E aí tinha uma roda, tal, eles estavam discutindo, eram homens agressores de mulheres, né? E aí tinha um momento em que se pedia para que eles se abraçassem e um desse um beijo no outro. Cara, teve um cara que ele começou a chorar. Mas esse cara chorou. E ele chorou. E aí perguntaram pra ele, mas por que você tá chorando? Ele falou, cara, isso aqui me fez pensar e me lembrar que eu nunca ganhei um beijo do meu pai. E a hora que ele falou isso, assim, eu entendi o quão profundo é essa coisa do amor e do afeto. Porque é um pouco isso. O que é o amor e afeto? Ele não é ser propriedade de alguém. E como às vezes é difícil, e foi difícil para gerações anteriores, manifestar afeto, né? E às vezes como é difícil para o homem manifestar afeto mesmo. Então, quando ele falou isso, eu falei, cara, imagina, esse cara, ele não conseguiu... O quanto isso é profundo, né? Bicho, você não, sei lá, nunca recebeu um abraço do seu pai. E deve ser muito mais comum do que a gente imagina. Então, eu sei que pode parecer meio descolado, assim, mas eu acho que tem a ver com isso...
os homens, a gente precisa olhar diferente, eles precisam aprender diferente. E não é ser menos homem, não, bicho. Não é tudo bem, pode prover a casa, pode sair, pode ser forte, eu também quero. Mas assim, é poder falar de amor sem achar que isso, perdão da palavra, é boiolice ou qualquer coisa. Cara, isso é. Então eu acho que a gente tem um ser homem, assim, que tem muita dificuldade disso, né? E aí, cara, não consegue lidar com o que o Joel falou. Bicho, mulher tá indo embora, não consegue conversar, não consegue, né? E aí, cara, a porrada come solta, porque é um jeito de se comunicar, de se relacionar através da violência. Então, eu acho que tem que falar de homem. Para falar da violência contra a mulher, a gente tem que entender os homens. Dito isso, só para responder, eu acho que a gente, do ponto de vista menos estrutural, mais rapidão, mas vamos lá resolver o problema, o feminicídio, tenho ouvido muita gente falar, inclusive policiais falando que assim, o feminicídio é íntimo, acontece em casa, então não dá para evitar. Acho que esse é um mito que a gente precisa derrubar. Não dá para evitar, não adianta cobrar da polícia, porque os caras estão lá dentro de casa, o cara matou a mulher. Só que não é bem verdade. Então, assim, a gente precisa ter o feminicídio, ele nunca é a primeira violência. A mulher que sofreu, que foi assassinada, ela já é um contínuo de várias violências. A gente fez uma pesquisa no Sou da Paz, 35% das mulheres que foram na saúde denunciar uma violência armada, sei lá, tomou uma ameaça com arma, tomou um tiro, não foi letal, já tinham passado anteriormente no sistema de saúde. É uma violência de repetição. Ela não chegou a morrer, mas se essas 35% forem encaminhadas para um abrigo rapidamente, sair da casa daquele agressor, que difícil, porque às vezes ela depende dele financeiramente, tem o filho para levar. Ou sai da casa do agressor, coloca ali num lugar para gerar renda, porque muitas vezes a mulher depende financeiramente do agressor. Então, tem que ter programa para enfrentar a violência contra a mulher. É essencial gerar renda. Empresa tem maior responsabilidade. A mulher começa a apanhar em casa, a produtividade dela começa a cair. O que a empresa faz? Manda embora. Não, outro dia eu vi a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, aliás, a mulheraço, falando, cara, a gente fez um programa, depois que uma mulher foi assassinada aqui, a gente fez um programa interno, a gente não perdeu mais nenhuma mulher. A gente tem um serviço que monitora, a gente consegue identificar e a gente acolhe essa mulher, oferece serviço se ela precisar sair de casa, fortalece o salário dela, enfim, né? Tem umas... Então, eu acho que esse exemplo é legal, porque mostra que, assim, se a gente conseguir dar ferramenta para essa mulher romper o vínculo dela com o agressor, porque é difícil, às vezes é o pai do filho. Ela só queria que ele parasse de bater nela. Ele não queria nem que ele fosse preso. Às vezes ela ama aquele cara. Por isso que é difícil entender. Então, eu acho que assim, para resumir, pra gente evitar feminicídio, a gente precisa colocar todo mundo antes. Fez um primeiro BO, a Polícia Civil tem que fazer, tem lá um formulário de risco. Por exemplo, se esse cara tá armado, tem uma lei aí, 13... É uma lei que mudou a Maria da Penha, depois se eu lembrar o número eu falo aqui. Mas que determina que quando a mulher vai fazer a denúncia na delegacia, o delegado precisa perguntar se tem arma na casa dela, se o agressor tem arma. Se tem arma, ele precisa pedir pro juiz mandar apreender a arma. Pô, isso é essencial, cara, porque essa arma vai ser possivelmente... Só que essa é uma lei que ninguém quase conhece. E já está em vigor. Foi, inclusive, aprovada em 2019. Então, esse tipo de coisa, tirar a arma do crime, fazer formulário de risco, colocar ela num programa de abrigo, fazer geração de renda, colocar ela em programa de geração de renda, afastar o agressor dela. Então, não garante que ela não vai ser assassinada, mas tem muita ferramenta para diminuir o risco dela. Então, além dessa questão estrutural do machismo e dessa coisa de mulher ser propriedade, a gente precisa ter uma política de enfrentamento à violência contra a mulher que junte a área da saúde com a área da assistência social, com a área policial, para tirar a mulher da situação de violência antes que aquela violência vire um feminicídio, assim. Acho que é meio por aí, sabe? Aquele documentário que você falou, eu lembrei dele na hora que você me bateu. Foi um documentário muito bom pra minha vida. Chama O Silêncio dos Homens. Gente, não é esse? maravilhoso. É muito foda. É muito, muito. Dá pra rever muita coisa. Cara, esse lance do feminicídio, eu nunca tinha visto uma... Eu tava no meu apartamento, era um domingo, à tarde. Eu tava no apartamento, tava chegando do almoço da casa da minha mãe. Cheguei em casa e eu vi gritos, assim... Um grito de mulher pedindo socorro e tal. Eu falei, não deve ser brincadeira, né? O que tá acontecendo. Beleza, daqui a pouco entrei pra casa, mexi alguma coisa, ouvi de novo. Eu falei, preciso dar uma olhada no que aconteceu. A hora que eu vou no elevador, o vigia tá no elevador. Aí o vigia falou, mano, teve um cara que bateu na mulher lá em cima. O cara saiu correndo. A mulher tá toda sangrando, eu não sei o que fazer e tal. Falei, bom, ele tá aqui? Não, já saiu correndo, já vazou pela escada e tal. Falei, então vamos atrás do síndico. Vamos ver se a mulher tá precisando de alguma coisa. E a gente toma as medidas necessárias.
Cara, a gente foi. Eu desci atrás do síndico, ele foi ver a mulher. E aí, chegando com o síndico, eu vi a mulher, cara. Eu nunca tinha visto aquilo não, cara. Assim, em filme, em foto e tal. A mulher tava toda sangrando assim, ó, com o nariz inchado, tudo, mas muito sangue. O olho aqui tava inchado, não tava roxo ainda, mas eu acredito que ia ficar roxo, inchado. E ela chorava copiosamente. Uma coisa que me deixou um pouco assim. Aí o síndico falou, vamos vamos descer com a gente vai pra salinha, tem uma salinha do lado do bloco, pra você não ficar exposta também, né, tal. Você tem alguma amiga aí? O síndico fez um curso disso daí, porque ele falou pra mim que por mês ele pega uns 5 casos lá, eu não sabia disso daí. Pesado, né? E aí ela falou assim, ele bateu em mim, mas eu não quero que dê queixa dele, porque por 2 coisas. Não, 3 coisas. Primeiro, eu já tô acostumada, ele só pegou mais pesado dessa vez, ela chorando. Segundo, que ele é perigoso. E terceiro, que eu não tenho ninguém aqui. Eu não sei pra onde ir se ele me tocar pra fora da casa. Olha lá. Quer dizer, ela, muito cruel, né? Ela tá tendo que escolher ser violentada dentro de casa porque o cara controla outros aspectos da vida dela. Isso. E depois, lógico, que foi na delegacia, deu tudo e tal. O cara foi retirado da casa, tá? Mas Ele tem foi que ter uma afastado. rede de apoio pra ela, né? De serviços e tal, pra ela sobreviver, né? E assim, eu nunca tinha visto, sabe, Carol? E aí, a gente fala assim tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. E você vê que o problema do feminicídio, ele é estrutural e tem um caráter masculino nessa questão estrutural que tem que ser desconstruído de alguma maneira e eliminado. E o problema é dos homens e também tem que ser resolvido pelos próprios homens. Veja o que aconteceu com Zé Ruela, lá de São João de Meriti. Ele saiu do Rio de Janeiro. A mulher dele... Ele tinha uma namorada. A namorada tentou escapar das violências que ele fazia e foi pra Vitória. Pra Vila Velha, Vitória. Grande Vitória ali em Vila Velha. Então ela andou 500 quilômetros pra sair fora, pra conseguir sair fora dele. Largou dele, pra não apanhar dele mais. E foi pra Vila Velha, no Espírito Santo. O cara esperou alguns meses, ela conseguiu entrar como policial penal. Policial penal andando armada, tudo. Esse cara esperou alguns meses, ele mandou um vídeo pra ela, dizendo que ele ia torturar ela, e ele ia pegar um canivete, ia enfiar o canivete nela, ia quebrar os móveis dela, e até a maquiagem dela ele ia roubar, levar embora. Ele sai da porra de São João de Meriti, a 500 quilômetros de Vila Velha, e ele chega em Vila Velha pra matar a mulher. A fita é que os amigos dela, que eram policiais penais, estavam ligados o que ia acontecer. E aí ele encontrou com os cara maior que ele, tudo armado, não sei o que, e começou a choradeira. Foi preso. Bicho, olha como é que a gente tá um problema. O cara saiu, ele andou loucura, 500 quilômetros pra cometer um feminicídio. É muito doido. Como que o problema não é estrutural? A gente precisa resolver isso de alguma forma. O cara pegou, arrastou a mulher. Cara. Nem namorado era mesmo de verdade. Tinha passado um relacionamento assim de ficar, saído alguns meses. E o cara passou de carro por cima da mulher, andou quase 2 quilômetros arrancando a perna dela, cara. Isso é um problema muito grave da nossa sociedade, é um problema que a gente tem que pensar muito. E esse tem política pública, de segurança, tudo. Mas a gente tem que mexer, a gente tem que mexer na questão estrutural mesmo, cara. Mas muito porque, olha, eu vou falar pra você, as minhas amigas estão extremamente assustadas, velho, com a situação. E pior, que é muito louco, porque elas saem com alguns caras que no começo é legal e depois elas falam, pô, ele começa a apresentar umas coisas de controle e tal, mas aí eu já tô envolvida, fica muito difícil. É muito difícil, porque só pra... a gente não demora pra identificar a violência, entendeu? Então, às vezes você acha normal, você tá com o cara e aí ele começa a falar, puta, você tá feia... Puta, você tá gorda, isso aí que você fez não é legal. Parece que E aí você vai entrando, você vai acreditando naquilo, né? Porque pega no lugar... E aquilo vai te... né? Aí você tá, sei lá, vai morar junto, o cara começa a controlar suas finanças, por exemplo. Fala, deixa que eu administro aqui sua grana, tal. E aí você não percebe, começa a ficar difícil você acessar o dinheiro. É sutil, né? E você tá ali mergulhada naquilo, joga a tua autoestima lá pra baixo, assim. Então quando vê, você tá completamente tomada por aquilo, né? E é difícil, eu vejo casos, assim, de mulheres que não conseguem entender que aquilo é violência.
Porque tem uma questão que é psicológica, de controle psicológico mesmo. Às vezes você tá numa relação que é saudável, você tem um que é mais frágil, tem momentos... A gente fica mais vulnerável, mesmo que não tenha violência e tal. Então, eu acho que tem um ponto que é ajudar também essas mulheres a entender quando elas estão sofrendo situação de violência. Parece meio esquisito, a gente fala, porra, tá na cara, o cara tá te xingando, tá falando que você é feia, tá pegando seu dinheiro, mas não é tão... É mais difícil, assim, quando você entra, você... E aí você tem esse jogo do poder que tá colocado ali. Então, esse é o problema. Porque aí nisso, daí chegar pra uma porrada e chegar pra um tiro, é fácil. E aí a gente precisa intervir aí. Só que às vezes ninguém viu, a mulher não sofreu violência, não foi denunciar, os parentes não sabem muito bem, acha que é meio esquisito, fala, pô, será que é normal? Será que não é? Então, acho que é uma coisa assim, todo mundo tem que ficar atento. Tem que meter a colher, sim. Acho que essa coisa, né, de que marido e mulher com o vizinho, eu acho assim, você mora num prédio, você achou estranho, às vezes pergunta, fala, cara, você tá precisando de ajuda? Porque às vezes é alguém que não sabe, eu já tô precisando e tal. Então eu acho que é olhar quem não tá em uma situação de violência, quem é homem, ampliar o olhar, porque dá para identificar e a gente talvez com essa consciência mais geral, todo mundo junto, a gente consiga enfrentar um pouco mais, né? Mas é isso que você falou, é problema de todo mundo e começa às vezes no miudinho, no pequenininho ali, sabe? Eu já conheci homem que falou, pô, eu preciso de ajuda, cara, porque eu não sei conversar. E é uma grande realidade, mano. Às vezes, o que acontece, cara? Você precisa dialogar no meio do relacionamento alguma coisa, o cara só sabe se calar, velho. Só que esse problema não resolvido, ele vai se dissipar em outras... Ele vai escapar por algum lugar, entendeu? Então, é preciso ter uma nova questão de educação, uma nova... É estrutural mesmo essa parada aí. Mas tá preocupante, como eu disse, 6 mulheres mortas por dia. É esse, né, o número? Hoje, 6. Que a gente... Nossa Senhora. Mas você vê de gente famosa, acontece isso também. Você vê notícias aí de... O cara bateu nos últimos 6 relacionamentos, nos últimos 5 relacionamentos. Isso a gente fala, é democrático, né? É assim, não importa a classe social, não importa essa ideia de que dá pra... Né, a mulher é minha e se precisar eu bato mesmo, tá colocada em todas as camadas sociais. Ô, Carol, eu até ia pedir pra você, se você pudesse explicar, com licença, tá, Vilela, que é o perguntador aqui. Não, que isso, ele tá aqui pra isso. Mas, Carol, eu queria até perguntar pra você, porque foi uma coisa que me incomodou muito e eu não obtive resposta de algumas pessoas. Eu acho que talvez você vai falar muito melhor isso daí, né? Eu vou falar que é o caso da Dolabella, ele ficou bravo lá que nós fizemos uma publicação, que nós fizemos um vídeo dele, né, Fernandão? Porra, mas o cara bate mulher pra caralho, pô. E aí, o que acontece? Todo mundo tava culpando a mina que tá com ele. Assim, ó, tudo bem, o cara bateu. Olha o comentário do cara, tudo bem, o cara bateu. Mas, se ela sabe que um monte de mulher apanhou dele, por que ela tá com ele? Culpando ela. Culpando ela, entendeu? Esse discurso aí eu acho que assim, o discurso de culpar a mulher É a mesma coisa de falar assim, por que você saiu com o celular nessa rua? Você sabe que sempre roubam o celular. Eu não posso sair com o meu celular, então. E assim, cara, sei lá, porque ela gostou dele. Eu não me interessa, assim, pra mim não me interessa zero, a Dolabella, mas assim, ela gostou dele, né? Assim, eu acho que tem. Mas é muito fácil, assim, é como se ele fez e a responsabilidade da pessoa não chegar perto dele. Cara, ele é um homem, ela gostou dele e espera que ele bata nele. Assim, a responsabilidade é dele. Tem que ser dele, mas a gente faz muito isso. A gente sempre culpabiliza a vítima, não só mulheres, mas como o Vilela falou, inclusive a gente, porque fica lá panguando com o celular. Fala, porra, mas não posso andar na rua. Mas é isso, tem que assumir. O dado é o dado, a responsabilidade é dele. Quem quiser namorar com ele vai namorar, porque ele é que não pode bater. Enfim.